Galera, review do capítulo 986 de One Piece. Lembrando, eu acho que eu vou postar esse review antes das 7. Se eu conseguir postar, vai ter uma live no canal do Mangaque, 7 horas da noite agora, nessa sexta-feira. Se esse vídeo tiver saído depois, espero que esteja gravada a live e vocês possam ouvir. Enfim, passem lá no canal, querendo ou não. Galera, o negócio é o seguinte, vamos começar aqui algumas coisas desse capítulo, gente. Primeiro, o capítulo que fez o editor chorar, assim como eu falei no vídeo collab que eu fiz com o Felipe Honório, não é esse capítulo, não foi esse capítulo que fez o editor chorar, tiveram algumas confusões ali nas traduções, etc, mas depois foi tudo corrigido e é na verdade o da semana que vem. Vamos cogitar algumas coisas daqui a pouco, mais pro final desse vídeo, mas... Primeiro, gente, a primeira coisa que eu anotei aqui foi o fato dos bainhas vermelhos eles derrotarem o Kanjuro em off. Tem vezes que parece que o Oda ele usa o freio de mão no ritmo do mangá, porque a gente percebe claramente que ele tá segurando algumas coisas pra soltar a bomba no capítulo 1000. Mas, por exemplo, nesse capítulo, pareceu que foi o contrário. Pareceu que ele ligou realmente o nitro do carro, a quinta marcha lá do carro, pra realmente acelerar um pouco as coisas, porque ele ser derrotado em off, eu fico pensando, mano, a única alternativa que eu penso pra isso é que talvez ele queira usar o personagem ainda vivo lá na frente, porque... Beleza, considerando que ele foi derrotado em off e ponto, e vai acabar aí a história dele, já é um pouco esquisito, porque era algo extremamente importante que a gente queria ver. Se ele foi derrotado, mas não foi morto pelos bainhas, aí já entra outro problema também, porque a gente já entra nessas possibilidades. Se ele foi derrotado pelos bainhas, mas não foi morto, já é também um pecado, porque os caras eles estavam lá pra matar o cara. A gente viu a reação do Kinemon quando ele descobriu que o cara era o traidor, que simplesmente queria dilacerar a cabeça dele. E aí, ele teria sido derrotado, mas o pessoal, tipo, ninguém confere se ele morreu. Tipo, dá aquele chutinho assim no corpo morto assim, pra saber se morreu ou não. Tipo, deixa o cara lá e torce pra ele ter morrido e não acordar. Existe outra possibilidade também, que é dele ser um desenho. Só que a gente já viu naquele desenho prévio dele, quando ele foi decapitado, que o desenho ele se desfaz imediatamente e que não tinha sangue. A não ser que seja um desenho muito elaborado, que dessa vez o desenho ele não se desfaz e também dá pra até jorrar sangue do desenho. E até uma outra possibilidade, né, dele ser o próprio Kinemon mesmo, mas ele ter desenhado o próprio sangue pra se fingir de morto ou algo assim. Mas aí teria, era tanta gente envolvida que é um pouco difícil. De qualquer forma, eu acho que todas essas alternativas já são esquisitas, sabe? Porque ao mesmo tempo em que, se ele foi mais uma vez derrotado e não foi morto pelos bainhas, já sou esquisito porque os caras eles eram pra ter matado ele, ou se ele foi derrotado, mas ainda vai ser ativo no arco, talvez o Oda querendo de novo usar ele, reciclar ele mais pra frente no arco, ainda assim é esquisito de qualquer maneira. Então não sei o que vocês acharam sobre isso, mas eu honestamente fiquei com vários questionamentos na minha cabeça. Agora, mais pra frente no capítulo, o que a gente tem foi o Kaido fazendo uma oferta para os seguidores do Orochi. Não teve muito além do que já tinha sido mostrado no capítulo passado, na verdade, porque ele já tinha feito essa oferta e o pessoal só tava agora meio que reagindo a isso, né? Algumas pessoas, o pessoal, acho que a maioria, na verdade, tava meio que aceitando isso, esse fato, então... Enfim, é aquela coisa, né? Soma de randoms. Soma de randoms, no fim das contas, não muda muita coisa, normalmente. E outra coisa também, mais importante dessa parte, foi o Kaido falando com o Momonosuke. Gente, mas estão deixando a gente sonhar muito, porque a gente viu que a Nami e a Carrot, elas tinham sido sequestradas, tinham sido pegas, mas foi dito nesse capítulo que a que não foi sequestrada, que a que não foi pega, foi a Shinobu. Mais uma vez, reciclando a ideia dela chegar pra salvar o Momonosuke, mas não só simplesmente salvando, liberando ele das algemas lá, liberando ele da execução. Só precisa tocar. Só precisa chegar e tocar no cara assim, ó. Pronto, amadureça. Amadureça não, amadurece. Ou amadureça. E o bicho virar um dragãozão. Tão deixando os hereges, os famosos hereges, hereditas não é a palavra que combina. Hereges, vocês vão engolir o que vocês disseram pra mim, dizendo que essa ideia era absurda. Vocês vão engolir. Quem sabe semana que vem, talvez. Mas não sei, pode ficar pra próxima. Engole daqui a 2 semanas, talvez. Ou um pouco mais. Segura aí na boca. Uma hora vocês vão engolir. E nessa parte foi bem legal que o próprio Momonosuke, ele mesmo lá, tendo a oportunidade de se salvar, ele ainda disse o próprio nome dele. Porque o Kaido não sabia. Aquela construção daquela cena foi muito bonita, porque ele não negou as origens dele. Ele realmente admitiu, olha, sou eu mesmo. O problema é, de fato, que ele, no momento, não tem muito o que fazer. Então é esperar que a Shinobu apareça para conseguir salvar ele, assim aconteça, profetizar
essa ideia, meu amigo. Vocês vão engolir muito forte essa ideia, mas foi muito legal até pelo fato do nome dele, né? Ter essa pequena lembrança do próprio Momonosuke, lembrando o pai dele dizendo que o nome dele, parte do nome dele significa imbatível. Mais pra frente no capítulo, a gente vê finalmente o Luffy tirando as algemas da Yamato, que já era a hora, né? Só que teve um detalhe nisso, que foi ele não usando o haki do armamento preto. O que mais uma vez é um pouco confuso, porque na vez que a gente teve o flashback do Rayleigh, meio que quase que um pseudo retcon ali mostrando que ele na verdade, porque na verdade a cena original não mostrava a mão dele de fato, do Rayleigh tirando o colar da Cammy. E quando a gente viu novamente essa cena depois desse conceito ser introduzido, a gente viu que ele estava usando o haki do armamento preto. E agora, no próprio arco, o Luffy ele também fez isso usando o haki do armamento preto e agora ele não usa. Tudo bem, ele provavelmente usou o haki do armamento, né, o avançado que a gente sabe que foi introduzido agora nesse arco, mas e aí? Precisa ou não precisa usar o haki do armamento preto no fim das contas, né? Porque mais adiante no capítulo tem um outro porém em relação ao haki do armamento, que foi os bainhas não usando para atacar o Kaido. Então nas páginas finais, depois dos bainhas eles terem derrotado o Kanjuro, eles vão lá pra cima do Kaido. Mas aquela cena quando vazou no spoiler, meu amigo, o título do capítulo podia ser Reboco, porque os caras foram pra cima. Em grupo assim, o maluco já caiu pra trás, eita porra, o maluco foi cair pra trás e caiu pra cima, porque tava no alto o Kaido e caiu pra trás assim, ei, sem entender nada. E antes de derrubarem o Kaido, eles conseguem desarmar não só o King, mas o próprio Kaido. E é mais uma vez, uma das pouquíssimas vezes que a gente vê uma arma sendo útil em One Piece, porque o Izo ele consegue desarmar o King, e o pessoal já usou isso pra botar pilha, dizendo que o Katakuri botaria o King pra mamar. Sim, então os bainhas eles não usam o haki do armamento pra perfurar o Kaido. A gente não vê a cena pela perspectiva deles, ou seja, a gente não viu se as espadas elas realmente fincaram no corpo do Kaido. Eu particularmente acredito que fincaram, mesmo sem o haki do armamento preto, conseguiram fincar no corpo do Kaido, assim, de alguma forma pelo menos, porque eu imagino a cena acontecendo quase como foi o Chinjao no Coliseu. Ele também foi perfurado por algumas armas randoms, meio que não deu em nada na prática mesmo, né? Ele teve a barriga dele, aquele buchão dele perfurado, e foi um negócio que ele tirou as armas assim, e na prática deve ter tirado, sei lá, 0,5 da vida dele, sabe? Então eu acredito que o que vai acontecer é meio que isso. Por mais que dê um certo dano, vai ser quase que irrelevante. E outra coisa, outra cena que eu lembrei também nessa hora foi o do próprio Barba Branca, o famoso Shirão, lá em Marineford, quando ele também foi atacado pelos capitães da marinha, né? E depois, aparentemente, ele quase caindo pra trás, ele volta, nega a ajuda do pessoal dele naquela hora, diz que eu sou o Barba Branca, e vai e bota todo mundo pra voar. Talvez aconteça isso. Foi até legal ele pegando a cabeça do né, com a bucha assim, tipo, já tipo, tentando pegar alguma coisa, assim, levando as porradas assim, sem entender nada, e tentando pegar a cabeça de alguém, tentando pegar alguém. Então pode ser que aconteça isso, no capítulo que vem ele deu uma voadora assim, alguma coisa assim, tipo o pessoal voe pelos ares, alguma coisa assim, e o pessoal já tá prevendo possivelmente a morte do Kinemon aí. Se for pra alguém morrer, pra fazer o editor chorar, que seja o Kinemon. Porque dessa forma já seria um gatilho maior ainda, caso o Momonosuke ele vire um dragãozão, ele seja liberto e vire um dragãozão meu. Mas eu tô sonhando muito alto, cara, com esse gatilho acontecendo, porque o Kinemon ele já disse, logo no começo, antes deles invadirem de fato a ilha, que a sorte dele já foi gasta, a sorte de uma vida já tinha sido gasta, e o próprio histórico deles de dizer que realmente morreriam em batalha e que estariam dispostos a isso. Então, pela perspectiva dos personagens, isso seria completamente possível de acontecer. Agora, tem que ver se o Oda ele não vai ser canalha e covarde de salvar os caras da morte. Mas estão deixando a gente sonhar muito alto. Muito alto. Cara, se isso acontecer, Kinemon morre pro Kaido, todos os bainhas voam, e depois o Momonosuke é salvo pela Shinobu e vira um dragãozão, cara, mas vai ser a coisa mais épica que eu posso imaginar. Se for 50% disso, eu já vou ficar um pouco feliz. Mas ainda no lance do hype dos bainhas, mesmo que eles não deem um dano significativo no Kaido, e até estranho pelo fato deles não terem usado o armamento preto, que normalmente seria usado. O Luffy também não usou nesse capítulo, eu não sei se faltou tinta, faltou tipo finalizar o capítulo, depois isso vai ser corrigido no volume, não sabemos, mas independente disso, o fato é, o hype vai ser dado no Zoro. Não tem como. O hype vai ser dado no Zoro porque ele é o que tem a espada do Oden. Então, meu amigo, o dano grave que ele vai causar no Kaido mais uma vez, cortando o chifre dele, vai ser esse. Os outros vão ser só pra cumprir tabela. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez lembrando da live que vai rolar
no canal do Evandro agora sexta-feira, nesse dia de hoje, 7 horas da noite, e aproveitando quem não é inscrito para se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos de One Piece e também ativar o sininho para receber as notificações. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!